Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Edmar, para falar um pouquinho sobre essa fase que estamos passando, dessa pandemia, não na esfera apenas nacional, mas na esfera mundial, infelizmente, certo? E como a disciplina que eu trabalho é a disciplina de matemática e também de estatística, eu vou falar por aqui, entendeu? Vamos dizer assim, nesse vídeo, sobre a relação entre estatística e, por exemplo, esse coronavírus ou Covid-19, que tem aí adentrado e causado, infelizmente, bastante danos numa série de fatores, parte da saúde, partes da economia, mundo afora, certo? Então, nessas fases que estamos aí trabalhando em home office, nessa fase que estamos trabalhando de casa, estamos tendo que nos adaptar e estamos aí aprendendo ou aprendemos juntos, aprendendo a, vamos dizer, como mesmo à distância nos estarmos em contato, estarmos juntos sem deixar os nossos compromissos do dia a dia pararem, certo? Então vamos lá para esta situação, até esse tópico que eu coloquei aqui, aprendemos juntos. Aprendemos uma série de fatores que às vezes parece desconectado, mas que, vamos dizer assim, sempre se interagem entre si. Nesse caso, por exemplo, sobre essa doença, essa questão do coronavírus. Então, um dos tópicos que podemos falar é sobre isso, a matemática para conter o avanço explosivo do novo coronavírus. Então a gente viu aí que em apenas 3 meses, então lá de dezembro de 2019 até agora no mês de março recente, ele se espalhou aí começando na China e foi adentrando aí por diversos países do mundo, certo? E se espalhando cada vez mais, causando várias e várias mortes ou até milhares de mortes mundo afora. Certo? No Brasil não foi diferente ou não está sendo diferente. Então, por exemplo, você tem aqui no Brasil cerca de 11, entendeu, óbitos até o dia 20 de março. Hoje, no mês de abril, esse número infelizmente já está bem mais. E o que nós precisamos falar aqui nessa situação de aprendermos junto? É o que, por exemplo, de matemática, de estatística está presente nessa situação que estamos vivenciando. Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico. Casos de coronavírus no Brasil. Então, o primeiro caso confirmado em dia 26 de fevereiro e o primeiro morto ou a primeira morte em 17 de março aproximadamente. E aqui estão os meses, 26 de fevereiro, 28, 1º de março, indo até o dia 31 de março. Casos confirmados por esse gráfico nessa linha pontilhada num rosa mais clarinho e num vermelho ou num rosa escuro o número de óbito. Então lá por volta de 17 de março foi o primeiro óbito aqui no Brasil, certo? Perceba que o gráfico aqui do número de mortos, ele entendeu, com um crescimento bem pequeno. Não é uma reta, ele já tem um comportamento um pouquinho não linear, mas, entendeu, o seu crescimento, a sua ascensão é mais devagar. Ainda bem, né? Já o casos de, vamos dizer assim, infectados, ele já é bem mais, vamos dizer assim, ascendente. Ó. Ele começa com uma inclinação pequena e já vai crescendo a partir de um certo instante de maneira bem ascendente. Então aqui temos um caso, por exemplo, de uma função exponencial. Então um conteúdo de matemática que trabalhamos desde o ensino médio de função exponencial, que aqui, por exemplo, pode retratar de uma maneira bem eficiente esse caso de números ou de infectados. Então aí o porquê de aprender alguns conteúdos de matemática, por exemplo, onde vamos usar isso? Aqui está um exemplo da aplicação desse conteúdo, certo? Uma função exponencial que representa de uma maneira bem eficiente vamos dizer assim, este gráfico do número de confirmados de infectados. Aqui temos outra situação que retrata o espalhamento do vírus. Então aqui eu também tenho um tópico de matemática presente. Então nesse, entendeu, pontinho na cor laranja são pessoas infectadas. As de verde são pessoas que não estão infectadas, mas que têm acesso, que têm, vamos dizer assim, convívio diariamente, por exemplo, com as pessoas infectadas, certo? E aí a capacidade de infecção, de transmissão, vai se proliferando cada vez mais. Ó. De 2 pessoas infectadas nesse caso, aqui já tem mais pessoas infectadas e aqui mais pessoas infectadas. Professor, que conteúdo de matemática está presente aqui? Aqui nós temos a presença de um conteúdo chamado de teoria dos grafos. Esse conteúdo de teoria dos grafos já não é uma abordagem no ensino médio, mas no ensino superior, entendeu? Você tem esta abordagem de teoria dos grafos, uma teoria que parte
parte do princípio de análise combinatória, mas que trabalha num sentido mais amplo de conexões, de caminhos que se relacionam com um determinado meio. Então aqui seria quem? Pessoas infectadas e os seus respectivos convívios, as pessoas que estão diariamente em convívio com essas pessoas que podem ser infectadas também. Então aqui você tem a teoria dos grafos presente nesta, vamos dizer assim, nesse espalhamento desta doença, desta, vamos dizer assim, infecção entre as pessoas. Então, mais um tópico do que nós estudamos, nesse caso no ensino superior, mas que também está presente, representando, retratando esta situação que estamos vivendo dessa pandemia. E aqui temos mais um caso que podemos relacionar. Você que já passou pela disciplina de estatística e probabilidade vai presenciar melhor o que eu estou dizendo. Você que não passou, se porventura num dia vir a passar por essa disciplina de estatística e probabilidade, você vai conhecer uma distribuição de probabilidade, distribuição do modelo normal ou distribuição de Gauss, que tem esse comportamento aqui, ó. É uma curva em forma de sino. E esta curva aqui representa, entendeu, a seguinte situação. Essa linha tracejada é uma função constante que representa a capacidade do sistema de saúde. Aqui você tem o tempo desde a identificação do primeiro caso, quando surgiu o primeiro caso, por exemplo, no local, no Brasil, e o número de casos. Qual que é o objetivo? É fazer com que esse pico, esse ponto de máximo, não ultrapasse essa linha tracejada. Ou seja, que o número máximo de infectados não ultrapasse a capacidade máxima do sistema de saúde, dos hospitais, enfim. Entendeu? Para quê? Porque o sistema de saúde tem a condição de tratar com qualidade os infectados, não ultrapassando o seu suporte máximo. Então o ideal seria que essa curva fosse assim, ó, que o pico máximo, o momento máximo desses infectados não passem dessa linha tracejada, dessa função constante que é a capacidade máxima do sistema de saúde de atender os seus pacientes, as pessoas. Se essa doença tiver um máximo nesse comportamento, não ultrapassando a capacidade, essa linha tracejada, você tem melhor condições de tratamento para as pessoas. Se ocorrer um caso como esse, você vai ter uma sobrecarga, entendeu, do seu sistema de saúde, dos hospitais, de clínicas, de enfermeiro, de colaboradores, de médicos, o que infelizmente tem acontecido em alguns países, como Itália, Espanha, Estados Unidos já está chegando perto disso e que estamos torcendo para que o Brasil não chegue, entendeu? E aí, o que de matemática tem aqui? Você tem aqui, por exemplo, a linha tracejada, que é uma função constante, certo? Que representa a capacidade do sistema de saúde. E aqui você tem uma curva que podemos relacionar com uma curva de uma densidade de probabilidade da distribuição normal. Então, uma distribuição normal faria aqui um bom acompanhamento, um bom trabalho sobre o desenvolvimento dessa doença representado por esse ponto de máximo, essa curva aqui, certo? Onde o ideal para nós em questão de saúde seria essa. Também com uma respectiva curva podendo ser modelada de maneira eficiente com uma distribuição normal. Então, pessoal, esse é um pequeno vídeo em que a gente está tentando relacionar conteúdos que trabalhando na matemática, na estatística, desde o ensino médio até o ensino superior e que está presente em nosso dia a dia nas mais diversas situações. Aqui presente nesta questão dessa pandemia, dessa doença, na proliferação, número de infectados, capacidade máxima de atendimento do sistema de saúde, enfim, podendo ser modelado estas situações do dia a dia com conhecimentos, estudos da matemática e da estatística, certo? Então, um grande abraço, obrigado pela atenção e até um próximo encontro.